Esse é o podcast do Rio Ethical Fashion, o maior fórum de moda sustentável da América Latina. Os episódios que você vai ouvir nesta sexta edição foram gravados em agosto de 2026, durante o Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro. A gente veio para falar sobre consumo feminino da geração X. Geração X são mulheres, né? A gente está falando de mulheres entre 45 e 60 anos. Esse estudo é uma parceria nossa, minha, Flávia e Consumoteca. E ele surgiu de um incômodo, assim. Marina e eu e Michel Coforado, a gente tem um podcast que chama Caoscast. A gente estava gravando um episódio de um estudo da Consumoteca também, que chama Adultopia. E a gente falava justamente sobre essas mulheres, assim, como quando a gente olhava de saúde mental, né, assim, de sensação de felicidade na vida, esse grupo de mulheres era que se sentiam melhores, estavam mais animados e felizes. E eu fiquei muito com isso na cabeça. E aí, nesse mesmo tempo, lançou a série, o spin-off lá do Sex and the City, And Just Like That, que é uma série de mulheres com 50 anos, na média, que a gente já tinha visto aos 20, 30 na televisão. E eu fiquei muito impressionada porque as opiniões se dividiam entre amor e ódio, assim, ninguém ficou indiferente à série. E eu fiquei buscando outras séries que tivessem feito essa narrativa, né, de trazer mulheres 20 anos depois, na casa dos 50, para contar que vida elas estavam levando. E tem muito pouco disso, tanto no audiovisual de série quanto de filme. Então, comecei a ficar com isso na cabeça, comecei a falar muito sobre isso. As marcas começaram a me chamar muito para pensar esse público. E a gente não tinha dados brasileiros para esse insight. Então, a Consumoteca topou esse desafio, a gente fez essa pesquisa, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, para me acompanhar, vou convidar Marina Ruali, Head de Insight, sócia do Grupo Consumoteca. E Flávia Alessandra, que além de atriz, que todos conhecem, é também podcaster e empresária. E é essa skin que a gente vai falar hoje. Boa tarde, gente. A pessoa chegou esbaforida. Prazer enorme estar aqui, viu? Prazer enorme no meio dessas mulheres incríveis. Boa tarde, Flávia, Thaís. Oiê. Que honra. Nem falei direito com vocês. Que honra, né? Maravilhoso a gente estar trazendo aqui nesse local para a gente conversar sobre isso. Bom, vamos começar com Marina contando um pouco para todo mundo, assim, qual é o centro dessa pesquisa? O que a gente achou de mais interessante? Gente, vamos lá. Prazer estar aqui. Boa tarde para todo mundo. E vamos, então, falar de Primavera X, né? O que foi esse estudo? Thaís, então, trouxe esse incômodo. Flávia tinha um incômodo também, que depois ela vai falar para a gente. Então, a gente desenhou uma pesquisa para entender, então, quem que é essa geração X de mulheres brasileiras. Então, foi um estudo com várias etapas. A gente teve uma etapa qualitativa, onde a gente ouviu mulheres de todas as classes sociais ali para entender a realidade delas, e dali a gente levantar alguns insumos. Fizemos uma pesquisa quantitativa para a gente ter volume e entender ali melhor como tudo acontecia. E também fomos entrevistar 9 especialistas de diversas áreas. Então, tinha gente da medicina, do empreendedorismo, tinha antropóloga, assim, para a gente entender quem, nas suas áreas, estavam estudando diversos assuntos correlatos ao amadurecimento, a gênero, para então a gente entender qual era o diagnóstico que a gente fazia, qual o raio-x para falar dessas mulheres. E aí nasceu esse estudo chamado Primavera X, que na verdade revela muito sobre esse momento de um despertar, de um novo olhar para a maturidade. E sabe que quando a gente falava de geração X, né, assim, quando a gente começa aquela etapa prévia de pesquisa, e você vai, bota lá no Google, o que todo mundo fala? Primeiro que quando você escreve geração X, o Google já fala, você quis dizer Y ou Z? Porque ele acha que está errado, porque ninguém fala, né? Ou fala da Baby Boomer, geração X é uma geração que acaba ficando meio que num limbo, que são mulheres que hoje estão ali na faixa entre 45 e 60 anos. Sei que não é um chip, tá, gente? Que a gente nasceu em tal ano, fica programado. Acho que geração é uma lente para a gente entender o mundo, mas é importante. E a gente, sempre que pesquisava geração X, aparecia 2 coisas assim que chamaram a nossa atenção. Um era o papo da geração sanduíche. Você já deve ter ouvido esse termo, que geração sanduíche é essa geração que cuida das 2 pontas, né? Então, são mulheres que ainda cuidam de filhos, que estão ali por volta da adolescência,
mas que também estão cuidando dos pais que estão numa expectativa de vida que não se prepararam para chegar. Alguns têm a poupança do dinheiro, mas não criaram a poupança lá da saúde e estão cuidando desses pais. Então, fala-se muito da sobrecarga da geração X. E a outra lente era da menopausa, que agora a gente sabe que, ainda bem que a gente está falando mais de menopausa, mas parece até que é um assunto da moda, que inventaram menopausa agora, porque agora todo mundo fala de menopausa, que não existia antes. E aí tinha esse tom do sofrimento da menopausa. E a gente falou, olha, quando a gente começa a estudar essas mulheres, a gente viu que, sim, 55% delas no Brasil alegam cuidar de alguém, seja uma pessoa mais jovem ou mais velha que ela. Então, sim, elas têm ali, né, mais da metade dessas mulheres, elas estão no cuidado, mas não é só o cuidado que define essa geração. Assim, quando a gente pergunta quais são os seus assuntos de maior interesse, a gente botou lá cuidar de pai, de filho, está lá no 10º lugar. Ela fala de viagem, ela fala de namoro, ela fala de autoconhecimento, ela fala de trabalho. Então, essa narrativa do cuidado, se a gente só olha para essa mulher desse ponto de vista, a gente acha que ela é alguém que está orbitando em torno do outro, enquanto, na verdade, ela está olhando para essa maturidade como um despertar, onde uma fase onde ela sente que, assim, eu já dei check em um monte de fase da minha vida, o que eu vou fazer agora? E aí ela olha para a mãe e para a avó dela, não representa ela em nada, ela fala, peraí, eu não sou como minha mãe e minha avó, e eu vou inventar esse momento. Então, é daí que a gente chega nesse estudo. Ô, Flávia, e por que você topou? A história é a seguinte, gente, eu estava trabalhando com a Flávia num outro projeto e eu chamei ela para vir fazer essa pesquisa com a gente. E quando eu pus a proposta, pensei, cara, não vai topar, assim, né? Nunca tinha visto uma atriz topar entrar numa pesquisa, financiar, investir em uma pesquisa. Falei, mas eu vou fazer, né? E ela topou. Então, Flávia, conta pra gente por que você topou esse desafio, enfim, essa escolha inovadora. Foi muito, muito maravilhoso quando você me propôs lá atrás. A gente já estava juntinhas, na verdade, vou voltar um pouco no tempo, assim, no momento de uma guinada na minha carreira que eu dei, uma virada que culminou também ali com a pandemia, com o término do meu contrato com a Globo, que tinha anos e anos que eu desde os 15 anos eu era da Globo. E eu tinha dentro de mim muito a vontade de empreender em outras coisas. Eu acabava que eu não conseguia fazer esse movimento, porque a novela consome muito da gente. E eu entendi que eu queria conseguir dar uma pausa para focar em outras realizações da minha vida. E de lá para cá, né, dos últimos 5 anos, 6 anos, eu fiz uma imersão num universo onde eu queria estar e eu entendi que era muito o universo do autocuidado, que é um lugar que desde sempre me pertenceu. A gente entendeu durante a pandemia mais do que nunca a importância, né, da atividade física, do autocuidado, de tudo que a gente tanto foi taxado lá naquela época, e eu falei, tá aí, eu preciso então entender se é nessa área que eu quero estar e no que eu quero estar. E de lá para cá, eu acabei encomendando algumas consultorias, fazia com o meu grupo, com a minha equipe, direto. Entendi que sim, era ali que eu queria estar. De lá para cá, me tornei sócia de Salões Marcos Proença, me tornei sócia da Royal Face, que hoje é a maior clínica de estética que a gente tem, e outros empreendimentos que eu também já estou ligada à área da saúde, Benemed, e lançamentos de produtos, que é aí que entra a dona Thaís, que a gente esteve junto algumas vezes, alguns meses, para a gente falar sobre. Quando ela me contou dessa pesquisa, eu falei, opa, quero estar. E quero me aprofundar para que a gente possa fazer uma pesquisa em torno do meu nome também, de como as pessoas veem a Flávia hoje. E foi muito rico o resultado, eu amei ter participado. E você sente que, de fato, você está vivendo o auge da vida? Depois que a gente fez a apresentação da pesquisa, eu respondi umas entrevistas, várias pessoas me perguntaram assim, mas vocês não estão vocês não estão botando uma pressão demais nessas mulheres, que agora é o auge? E aí eu falava, gente, mas a gente não botou nada, assim, né? Foi o que veio da pesquisa, a gente só está te contando o resultado da pesquisa. Você sente que é uma pressão ou você sente que, de fato, você está vivendo um momento auge? Não, eu não sinto pressão, não. Eu acho que o resultado da pesquisa de vocês elucidou algo
e muito bonito, que a gente está vivendo, mas que talvez não tivesse tanta consciência. A minha geração é uma geração que, de fato, conseguiu a independência financeira, a tal independência financeira, diferente das nossas mães, algumas até já tinham, mas talvez não de uma forma tão grande como a gente já exerce hoje. E a gente já entendeu que também vamos viver mais. A gente está com a longevidade aí, então a gente está praticamente no meio do caminho, com uma autonomia financeira, com uma maturidade, sabendo cada vez mais o que a gente quer. Então não é pressão, não, é tipo, estamos mesmo vivendo um momento que eu posso dizer que é o auge das nossas vidas, e talvez a frustração seja que a gente não se sente representada dessa forma. Aí é que eu acho que entra a frustração. Que é onde pega, né? Marina, conta pra gente um pouco por que que essa geração é diferente das outras. Eu sempre falo que quando eu entrava nas entrevistas, na pesquisa, eu saía muito energizada, cara. E é isso, né? A gente fez pesquisa com mulheres de muitas classes e raças diferentes. Mas era muito impactante. Eram as pessoas com as quais eu encontrava durante aquelas as semanas e meses com mais pulsão de vida, assim. E não é que não tivesse problema, mas elas tinham muita pulsão de vida, né? Acho que tem até uma coisa, né? Igual a Flávia falou assim, acho que tinha uma expectativa de chegar nessa idade, como as mães e as avós chegaram, e de repente elas chegaram com mais direitos, com mais autonomia financeira, com mais possibilidades. Marina, conta pra gente em dados também. A Marina é super dos dados, gente. Eu esqueço todos, Marina sabe todos. Maravilhoso. A gente vai vendo tanto que a gente memoriza, né? Mas acho que já falando dessa questão que vocês falaram de estabilidade e dependência financeira, 81% das mulheres da geração X no Brasil fazem parte de uma população economicamente ativa, né? Então, são mulheres que têm a sua renda própria, e 71% têm independência financeira, né? E aí eu não estou falando que ela é rica, herdeira, mas que ela não depende do outro, né? Para ela tomar a decisão do rumo da sua vida. E isso é muito importante, porque, inclusive, quando a gente cruza nos dados das mulheres que têm independência financeira com o grau de satisfação que ela tem na vida dela, olha que surpresa, né? Tem uma relação direta. Quanto mais dependente financeira ela é, maior é o índice de satisfação, de autonomia que ela tem da vida dela. Mas essa questão da diferença das gerações, que inclusive tem sempre... Eu brinco que quando a gente vai falar de pesquisa de geração, tem que se preparar para os geraciofóbicos, que a gente fala que é a pessoa que não acredita em geração, ou sempre tem alguém que fala, mas a minha tia é assim, mas eu sou igual à minha mãe, e a gente tem uma geração que é muito diferente uma da outra, né? E aí, quando a gente fala de geração, óbvio, né? A gente é muito rico e muito singular, que não é só a nossa idade que define a gente. Mas geração não é falar só em idade. É sempre, quando a gente pensa numa perspectiva sociológica, é entender que o que aconteceu de pano fundo histórico que moldou quem você é, e aquelas pessoas, né, aquelas pessoas que são ali contemporâneas a você. Dos estudos geracionais, a gente sempre olha aquilo que aconteceu no seu início da juventude, porque geralmente o que aconteceu quando você estava entrando na vida adulta tem um impacto muito grande sobre você. É por isso que quando a gente fala de pandemia e geração Z tem um impacto muito maior do que um baby boomer e geração Z, né? Porque muda ali aquela fase que a gente está falando de rumo da vida. E aí, quando a gente fala dessas mulheres da geração X comparando com mulheres de outra geração, vem uma pulsão de vida que você não vê, de fato, nessas outras gerações, por um combo de fatores, né? Por serem mulheres, a gente pega, assim, muitas dessas mulheres, né, nasceram na ditadura, crescem no momento de uma série de direitos, né, e mulheres foram podendo ocupar outros espaços na sociedade, sem ter as palavras, né? Muitas mulheres, elas falavam de feminismo sem ser de um jeito politizado, elas foram vivendo aquilo na prática, né, e foram criando uma casca para conquistar. Tem noção dos problemas, mas acho que elas têm muito isso de ter um olhar generoso para o próprio passado, assim. E aí tem uma pergunta no estudo que é muito interessante, que a gente dava uma nota lá, criava uma escala na pergunta quantitativa e pedia para as mulheres avaliassem o seu grau de felicidade em cada etapa da sua vida. E a maior etapa de felicidade está concentrada justamente no agora. E é por isso que a gente falou que o auge é agora. E aí 49%, né, da metade dessas mulheres dão entre 9 e 10 para esse momento de vida onde elas estão entre 45 e 60 anos. Isso vai caindo, e principalmente quando a gente olha ali do 35 para o 40, é onde ela tem a queda maior. Então, assim, ela vinha bem, tem um momento ali crucial onde ela está se entendendo e ela está se debatendo. O que nas entrevistas elas traziam, que tem um momento que você está muito preocupado em entregar o que a sociedade cobra de você.
em dar o check se você vai casar, se você vai ter filho, se você vai ter a profissão que tinha que ter. Então aquilo pega muito. E de repente ela meio que atravessa uma linha que ela fala, quer saber? Eu não devo nada a ninguém. Assim, são mulheres mais preocupadas em agradar a si mesmas, sabe? Então, muito ali no comando da própria vida. Então, é claro que ela tem problema, e é claro que ela está passando por uma transição do corpo e do hormônio, tem problema de dinheiro, mas ela sente que ela tem uma bagagem, e ela construiu coisas até ali, que quando você fala, você quer voltar para o passado? Você queria ter 20 anos de novo? E elas falam, eu, 20 anos de novo? Que nada, assim, eu quero viver o melhor do agora. É muito fofo, porque a Marina vai falando, eu estou olhando, eu só vejo umas cabecinhas da Primavera X aí, ó, só balançando e concordando com tudo que você vai falando. Flávia, você falou que tem isso de não se sentir representada, né? Assim, que o mercado ainda não entendeu. Esse é um público muito consumidor, gente. É um público que, Marina, se eu falar os dados errados, pode me corrigir sem constrangimento. Que 71% tem autonomia financeira, né? Isso. E é um público que compra tanto para os filhos quanto para os pais, assim, é quem de algum jeito movimenta a sociedade econômica brasileira hoje, né? E a gente não vê isso representado, né? Então, quando a gente olha para produto, a gente vê que as marcas fazem produto para, né, anti-age, como se tivesse um problema com o envelhecer, então os produtos são voltados para isso. A gente ouve muito também num discurso de mídia de 45 mais, como se tiver, sei lá, né, como se uma mulher que tem 95 e é o que tem 46 tivessem a mesma vida. Então também é um jeito de inviabilizar essas mulheres, né? Passou dos 45 é tudo um balaio só. E quando a gente e também mal representadas, né? Então assim, a gente não, quando tem uma representatividade de uma mulher mais velha é uma, né? E aí eu queria te entender, Flávia, você que está nesse universo, que frequenta, que tem conversas com agências, com marcas, onde você vê erros e onde você vê acertos e mudanças? Eu espero que a gente veja essas mudanças, A Flávia é né? sempre muito otimista, por isso que eu já dei a bola, já dei a Eu deixa sou a do... Primavera X. Ó, o Primavera não vem em vão, né? Otimistas. Nessa nossa visão, mas eu acho que é uma geração que entendeu que vai viver mais e que fez um pacto, que é viver melhor. Então, isso a gente não abre mão. É uma geração que vem investindo muito, não só na saúde funcional em si, mas nesse bem-estar de uma forma geral e ampla. E eu acho que muito aí falta a gente ver a nossa representação. Outro dia eu li um estudo até curioso de como a síndrome do ninho vazio está sendo exacerbada, porque a mulher que não tem mais aquela função do filho, talvez veja o vazio também porque não se vê mais representada, mas ali na sociedade ou no consumo, é quase como se tivesse se tornado obsoleta. Opa, bateu ali, acabou. E não, o que a gente queria justamente, o que eu desejo muito ver, e eu acho que muitas de nós, assim, no auge que a gente vive, que é essa nossa idade, é a gente se ver representada uma mulher independente, fazendo propaganda de celular, comprando o celular de última geração, porque foi uma geração que tem a sua independência e que soube se adaptar nessa transição muito bem. Uma geração que possa ver lingerie sexy sendo vendida por uma mulher madura, ela ali, porque sim, somos mulheres sexualmente ativas, que a gente consiga ver esse consumo não só nesses lugares, uma mulher dirigindo um carro possante. A gente não quer ver só essa mulher retratando a fralda que vai ser usada, talvez mais lá para frente, que ok, problemas que têm que ser resolvidos, ok. Mas e agora? E a gente ali, né? Porque a gente falou um pouco sobre isso. A gente está dentro de uma faixa etária que praticamente vai de 45 a 60, mas que tratam da mesma forma 45 a 90. Então, essa mulher ali de 50 quer se ver dirigindo um carro e vendendo o carro, porque ela é decisora nas decisões dentro da sua casa, sim, de consumo. Então, ela quer se ver nesse local. Então, eu acho que tem muito ainda para o mercado entender essa mudança. E quando a gente fala de consumo, né, até ampliando no teor da palavra, a gente consegue ver esse consumo no audiovisual, que a gente falou, né? Uma geração minha, por exemplo, que adora dançar e a gente não tem mais um local
por exemplo, para dançar, que atenda essa geração. Então, quando tem as festinhas, os encontros PLOCs, a gente vibra, porque finalmente são as nossas músicas, a gente está ali no local, isso faz parte de um bem-estar também, o lazer, o social, da gente ser pensada. Eu não quero estar só me vendo retratada, andando de bicicleta, numa paisagem bucólica, do lado do meu marido, dos meus filhos. Eu existo sozinha também, sabe? Eu existo nesse lugar ali. Então, eu acho que ainda temos bastante para percorrer também. Marina, conta pra gente um pouco de dinheiro e essa geração, então. Olha, é isso. A gente falou aqui que a maior parte dessa geração é economicamente ativa, tem essa independência financeira, mas eu acho importante a gente pensar no dinheiro como esse emancipador e essa tomada de decisão, né? Porque essa mulher ela está no centro de decisão do dinheiro da casa, do dinheiro da família, em todas as classes, até quando essa renda não é a principal dela, ela está muito é essa mulher que define o que vai ser comprado no mercado. Se a gente vai melhorar a vida da família, se vai pagar uma escola melhor para o filho, vai cortar daqui, vai colocar ali. Então, ela está a decisão em várias esferas. E tinha um dado muito interessante no estudo que mostrava que 90% dessas mulheres se sentem seguras para tomar decisões financeiras. E a gente não vê nenhum banco, a gente não vê ninguém falando com elas, né? Porque a gente acha que falar de decisão financeira é falar de taxa, falar de coisa, e não falar... Só que falar de dinheiro é falar de prioridade, né? E essas mulheres, elas têm muito esse senso de hierarquização da vida, de organizar a casa, né? De pensar de como isso vem. E aí eu acho que a gente cai nessa dificuldade da marca retratar quem é essa mulher. A gente viu que só 32% dessas mulheres se sentem bem representadas pela mídia, 69% delas sentem falta de algum produto, por conta disso, porque você representar essa mulher não é você contratar uma modelo da idade, colocar na campanha e colocar no book quando é uma moda, né, ou botar ela vestindo a roupa da marca, mas é trazer a narrativa que ajuda a construir essa mulher na sociedade. Eu acho que, mais do que nunca, nesse momento que a gente está vivendo, essa geração precisa disso, porque a publicidade e o consumo, eles sempre ajudaram a construir imaginário de mundo, né? Então, as marcas ajudam a construir imaginário. Eu preciso olhar para uma campanha e me ver, e ver essa mulher ali, e ela não quer se ver sentada meditando, ela quer se ver dançando, ela quer se ver tomando decisão financeira da casa, ela quer se ver fazendo coisa. A gente fala muito sobre como a gente sempre pensa em inovação, em uma grande invenção, né? E a gente está vivendo uma era onde inovação parece quase sinônimo de tecnologia. Mas não é necessariamente. Inovação é também imaginar um novo jeito de envelhecer. E a gente acredita, e a gente viu isso na pesquisa, como é essa geração que vai inventar esse novo jeito de envelhecer para as mulheres, e não só para a própria geração, mas que vai influenciar também como as millennials e a geração Z e as próximas gerações vão considerar essa idade. A gente está vivendo um momento onde a população brasileira vai ter uma inversão de pirâmide, a gente vai virar uma sociedade de pessoas velhas. E é muito importante que a gente tenha produtos, e quando eu falo de produtos, não é só um creme ou, sei lá, né, uma vitamina. Quando eu falo de produtos, é também a gente pensar uma sociedade que inclui essas mulheres e ajude elas a continuar existindo socialmente, né? Que elas não sejam invisibilizadas, que elas não sejam... isso, que não, né, que não tenha opção de lazer. Ou então, que a gente repense, por exemplo, os ambientes de trabalho, que vão ter muitas gerações dividindo a mesma empresa. É uma coisa que não vai andar para trás. Então, a gente tem que pensar daqui para frente que a inovação é também inventar esse novo jeito das mulheres envelhecerem. E fazer as pazes com a palavra envelhecer, né, gente? Toda vez que eu falo envelhecer, e eu tô falando dessa pesquisa, alguém fala assim, não, mas essa idade ainda não é velho. Eu falo, gente, envelhecer é ganhar idade, né? Não é necessariamente ser velho. E tudo bem também, se der tudo certo, vamos todo mundo envelhecer. Você sabe que eu ainda fico, eu estava me olhando, que eu estava arrepiada você falando, e eu ainda fico, porque cada vez que vocês trazem o resultado dessa pesquisa e que cai a ficha da consciência do nosso papel, eu acho muito incrível, porque a gente olhava só para uma geração, né, das nossas mães, que contra a ditadura, abaixo o sutiã, do anticoncepcional, de biquíni na praia, grávida, tantas
barreiras que elas ultrapassaram e ficava me perguntando, nossa, o que a gente está trazendo? O que a minha geração está aí trazendo de mudança? E vocês trouxeram a exata consciência com essa pesquisa, quer dizer, essa independência financeira que a gente adquiriu, de fato, vai trazer um novo comportamento para essa mulher que está envelhecendo. Então, é muito sensacional, né? Quando a gente fala, por mais que talvez a gente esteja de saco cheio de falar de menopausa, mas precisamos falar, finalmente veio em pauta, era um assunto que as nossas mães não falavam. Eu mesma, que sou uma mulher tão esclarecida, que tenho tantos acessos, eu não tinha consciência de todos os sintomas. E se lá atrás eram 2, hoje já tem 74 elencados, os sintomas ligados à menopausa, para a gente se detectar, trocar. E porque precisamos achar mecanismos, maneiras, onde traga um conforto de novo para a gente, porque a gente vai estar no meio do caminho. Nós vamos atingir lá, se Deus quiser, os nossos 100 anos, 90, quiçá 100. E como disse você, daqui a pouco seremos uma maioria demográfica, né? Então, a gente precisa achar esses pontos, esses caminhos, né? Mas é muito bonito quando eu vejo, assim, a importância que a nossa geração está tendo. Marina, vamos falar um pouco de moda e beleza? Vamos. Conta aí, quem você acha que tá indo melhor? Quem tá navegando melhor esse universo? A moda ou a beleza? Olha, é difícil, hein? Mas olha, o que a gente vê? Eu acho que a beleza olha mais para essa geração por conta do envelhecimento e achar que isso já é uma caça-oportunidade de produto, no sentido de olhar para produto e olhar para a menopausa. Então, ela sai na frente. Eu acho que o mercado de beleza está avançando em estudo e informação, que é algo muito importante. Mas eu acho que ainda tem dificuldade de falar do jeito certo, porque embora a gente precise falar muito de menopausa, a Flávia trouxe aqui, no estudo a gente colocou que só 18% consideraram a fase inicial da menopausa tranquila. Então você vê que pega todas as classes, é uma coisa complexa, mas a gente também viu que tem uma fase, né? Tem esse primeiro, é uma jornada. Tem um primeiro ano, na qual elas traziam do quanto que assim que vem, é quase um chá revelação. Meu Deus, eu estava tão bem, fiz tudo direitinho, do nada acontecer. É que nem para as millennials, quando engravida com 35, a gente brinca que é engravidar na adolescência. Na geração X, a menopausa aos 50 é, ué, o que aconteceu? Então, tem um choque que elas trazem, mas aí elas ficam muito preocupadas, achando, acabou para mim. E aí elas vão buscando informação, vão trocando com outras pessoas e vão entendendo que não, você vai aprender a navegar. E eu acho que elas acabam gerando uma reação, porque eu acho que a descoberta da menopausa ela traz um senso de urgência para essas mulheres e de priorização, que ela entende, agora eu tenho que viver com tudo, sabe? Eu não vou deixar nada para depois. Então elas começam a desengavetar projeto, tirar plano do papel. Se tem relacionamento que não estava legal, ela não tinha coragem, agora ela fala, sabe, assim, dá um senso de que eu não tenho nada a perder, que é muito importante, né? E aí, por isso que, voltando aqui para a beleza, não adianta a gente fazer um produto e botar 45 mais, menopausa. Não é sobre isso. A gente tem que dar menopausa, mas a gente tem que falar dos efeitos e não rotular você como se você fosse totalmente reduzido a um período hormonal, né, uma transição hormonal que você está vivendo. E na moda, eu acho que é ainda mais delicado, porque a moda tem um antigo medo. Sempre que a gente, quando vai trabalhar com marca lá na Consumatec, a gente vai falar, olha, essa mulher queria se ver, a mulher da idade dela aqui, eles falam, mas eu vou envelhecer a minha marca. Ai, mas se eu colocar essa mulher, eu vou perder o coolness. E, gente, hoje a gente fala com a geração Z e mulheres de 30 e 35 millennials, e elas estão aqui admirando a Flávia, e elas têm um monte de referências. Não tem mais isso de você só admirar uma mulher da sua idade. Então, por que a marca precisa perder esse medo, sabe? Da minha parte, assim, olhando para a moda, eu percebo que tem uma mudança importante que aconteceu nos últimos tempos, que durante muito tempo a moda falava o que as mulheres tinham que usar em cada idade, né? Então, isso é apropriado para 40 anos, E quantas matérias de revista eu já não vi, assim, mulher de 50 anos pode usar mini saia e variações, né? E eu acredito que a moda entendeu que não dá para fazer essa conversa. E muitas vezes, depois dessa pesquisa, as pessoas de moda me perguntando, não tem produto para essas mulheres, mas o que a gente devia estar fazendo de roupa para essas mulheres? E eu acredito que não é sobre isso, assim, é muito mais sobre... Eu acho que a moda, ela absorveu a ideia de que moda não tem idade, e a gente teve agora, por exemplo, várias passarelas com mulheres grisalhas, a Chanel abriu a passarela com uma modelo de 50 anos, né? E
belíssima. E eu acho que a moda entendeu duas coisas, né? Primeiro, eu acho que a moda está vivendo uma crise importante, então ela também precisa prestar atenção em quem tem dinheiro e quem é público consumidor de verdade. E eu acredito que ela fez esse movimento em direção às mulheres de 40, 50, 60 e mais velhas, na medida em que a gente tem visto muito menos em revistas, né? Não digo em redes sociais, mas em revistas, em passarelas, em marcas grandes, muito menos um discurso de trends e tendências rápidas. E a gente tem visto, por exemplo, peças clássicas há muito tempo na moda, muita alfaiataria sendo usada há muito tempo, e não só para o trabalho, né, mas roupas que transitam em várias situações. Eu acredito que essa ideia de uma moda que dura, e ao invés de uma moda que é descartável e que é só tendência, sem, né, sem preocupação com a construção de identidade verdadeira, ela tá muito ancorada só nas redes sociais. Eu acredito que o mercado de moda, as marcas, as passarelas, elas estão de fato muito olhando para esse lugar do mais durável. A gente tem falado muito mais de styling e muito menos, por exemplo, de grandes invenções de modelagem, né? É muito mais sobre como usar a roupa do que qual a roupa diferente que a gente precisa fazer agora. Você sente Sim, que você busca coisas mais duráveis, mais atemporais? eu acho que é da nossa geração também, de não ter mais o impulso de compras por a gente quer peças que justamente se eternizem, sejam clássicas, atemporais, porque a gente vai tendo essa consciência, esse equilíbrio, assim. Eu fui ver o desfile da Isabela Capeto, lindo, na passarela tinha lá mulheres maduras desfilando, é lindo de ver, uau, eu tenho um lugar pertencente ali. Agora, Marina estava falando de menopausa e de medicação e tudo mais. Isso fez parte muito de uma inquietude minha, porque desde então, quando eu viajo, há 5 anos, quando eu comecei essa minha jornada pesquisando e tudo mais, eu adoro visitar farmácias, por exemplo, para ver o que está em voga, o que tem. E é impressionante, há 5 anos atrás, a quantidade de gôndolas e geladeiras pertencentes já ao universo de menopausa ou de envelhecimento, e a gente mal tem uma gôndola ainda aqui no Brasil. Eles têm muitas geladeiras, produtos que eles trabalham muito com injetáveis também, né? Enfim, mas uma gama de produtos e a gente aqui ainda engatinhando para a gente conseguir ter uma gôndola de produtos que atendam essa mulher, né? Então, ainda falta muito para a gente chegar lá. Eu lembro que a última viagem que eu fiz, e eu fiz essa pesquisa até junto com a Marina, a gente ficou olhando os Ai, produtos. adoraria ter ido com vocês. A gente vai. Outras virão. Muito produto sexual. Eu acho esse um tema maravilhoso. Eu tô sempre levando a palavra de que eu acredito que essa é uma geração que faz muito sexo. A gente não tem esse dado exato na pesquisa, mas eu tenho esse feeling que a pessoa que ela tem essa pulsão de vida, e a gente tem um número de gente solteira nessa geração também muito grande. A gente Mais de um terço delas mais é de um solteira. terço está solteira. Quando eu conversei com ginecologistas e médicas que tratavam essas mulheres, muitas falavam que a falta de libido desaparecia quando elas separavam e arrumavam um novo namorado, que não era só hormonal. E nos Estados Unidos, muito produto voltado para a sexualidade de Sim. mulheres entre 45 e 60 anos. Assim, mulheres definitivamente não são produtos para. Né, assim, o storytelling daquele produto não é para meninas, é para mulheres. Então, eu acredito que tem um universo aí para ser desbravado respeitosamente. E tem tantos, Thaís, da saúde sexual também, da mulher de uma forma geral, que a mulher desde sempre devia cuidar nessa jornada para um envelhecimento, porque é um músculo como qualquer outra, uma pele como qualquer outra. Então, exige trabalho, existe musculatura, existe hidratação, mas a gente também não fala, ainda é um lugar de tabu, Muito tabu. né? É engraçado porque você falou dessa questão do Sexualmente Ativa, eu fiquei impressionada. Eu estou fazendo a novela Quem Ama Cuida, e eu tive uma cena que viralizou, que era a cena da personagem de calcinha e sutiã dançando, e o grande espanto das pessoas era ver uma mulher madura como eu, tão sexualmente ativa.
Eu falei, gente, não é maravilhoso a gente conseguir trazer essa pauta para uma novela que talvez não, certamente é o que a gente tem em termos mais democrático na área das artes, né? Para a gente conseguir trazer essa pauta. Sim, somos sexualmente ativas e que bom, e que maravilha, né? Não, eu acho que isso se conecta muito com a ideia de movimento, né? Eu acho que, no fim das contas, tem 3 territórios que a gente entendeu que qualquer marca, ou quem quer entender e falar da maneira correta com a geração X hoje, tem que decifrar, que é comando, movimento e repertório, né? Comando, que é como a gente pensa essa mulher no centro da própria vida, tirando ela desse lugar que, sim, ela cuida, mas não vamos olhar para ela só pela narrativa do cuidado, né? Vamos... Não só cuida, Não né? só cuida, vamos pensar, ela é uma mulher, gente, cheia de escolhas e maturidade, né? E que uma pulsão de vida e cheio de projetos ali para tirar do papel. A ideia do movimento, que é tanto física quanto simbólica. São mulheres que estão em movimento fisicamente porque elas todas traziam assim, não, meus filhos falam que eu não paro em casa, eu saio, eu vou dançar, eu vou para bloco de carnaval, eu estou fazendo aula de polidense. Então, tem uma coisa de movimento. Claro que quando a gente abre por classe, quanto mais alta a classe, maior é o número de prática esportiva, né? Não... chocando a 0 pessoas, mas acho que, inclusive, a gente vê que dentro da classe A, mais da metade dessas mulheres praticam atividades todos os dias. Todos os dias. Eu fiquei muito chocada com esse recorte ali. Então, tem uma coisa desse cuidado do corpo, mas é um cuidado não para performar a juventude, de querer parecer que tem 20, mas pela vitalidade. No lugar do eu quero estar com saúde para fazer tudo que eu quero fazer. E o repertório é esse lugar generoso de olhar para o próprio passado, que eu acho muito incrível, que essa mulher, eu acho que enquanto a gente nas novas gerações, e eu que sou da geração millennial estudando, vejo muito um lugar de autocobrança. Geração Z nem se fala, geração Z quer acertar já com 25 anos, com 22, e se cobre, tem ansiedade, vai para terapia. Se errou, acha que nada vai mudar. E aí você vai falar com a mulher de 50, ela fala, ai, tudo que eu errei me ajudou, o casamento que deu errado, óbvio, né? Não romantizando o que foi tóxico, mas eu aprendi aqui, esse emprego, o que não deu certo, sabe? Elas conseguem olhar tudo com esse olhar de a bagagem que eu construí e como é que eu vou olhar para frente, sabe? Então, eu acho que isso, para mim, até me inspirou. Assim, a gente, como pesquisadora, a gente sempre é atravessado em algum lugar quando a gente faz um estudo. E eu olhei muito para a minha geração e aquele checklist que a gente achava que até os 30, 35 anos eu tenho que fazer, e não, tem muita coisa pela frente. Tem muita vida pela frente, né? Eu acredito que elas me davam muito uma sensação isso, assim, de essa fase dos 30 e 40, início dos 40, muito sobrecarga de filho pequeno, e tendo que ocupar espaços no mercado de trabalho onde as discussões sobre equidade de gênero estavam sendo muito mal feitas, ou às vezes não feitas. E aí agora eu sinto elas vivendo uma segunda adolescência, assim, com dinheiro e repertório. Eu acho que não poderia ser melhor, né? É a Regina Navarro, não é a Regina, não, é aquela outra antropóloga, meu Deus, esqueci o nome dela agora. A Miriam Goldman. A Miriam, ela tem um estudo até sobre isso, né, que ela mostra a curva, vem primeiro na adolescência, desce, depois 45, 50, a gente está lá no alto da curva de novo, querendo fazer tatuagem aos 50, querendo viajar com as amigas, fazer tudo que a gente não fez, entendendo que tem uma jornada ali pela frente, mas muito nesse olhar mais generoso para a gente, podendo finalmente pensar na gente, né? E aí isso é muito bom, é muito gostoso, mas é essa adolescência batendo de novo. Acho que é isso, né, gente? Acho que estamos encerrando com o tempo. Queria muito agradecer, Marina, Flávia, vocês. Obrigada, foi um prazer. Muito bom. Também queria agradecer de estar aqui, podendo participar, ter essa troca, resultado desse estudo tão maravilhoso que vocês fizeram, com essa constatação dessa nossa geração que tem a sua importância, que está aí escrevendo uma história, e que a gente saiba escrever lindamente, que a gente saiba ali, ó, colocar questões que vão ser importantes para as outras gerações que estão vindo, a gente continuar falando, a gente continuar trocando, porque isso tudo é muito rico. Obrigada. Obrigada. Obrigada também, gente. Obrigada a vocês por ouvirem. E queria deixar só como mensagem final aqui. Eu acho que é muito potente quando nós, mulheres, a gente fala muito de defender estudo de geração, mas não há nada tão rico quanto uma conversa intergeracional. Então, você tem 20, 30, 40, 50, tenha amigas, mulheres de outras idades, gente, porque é tão
tão gostoso, porque você muda o lente, assim. É muito bom falar com as suas amigas que estão vivendo a mesma coisa que você, mas às vezes sair da sua caixinha e trocar com quem está lá na frente ou com quem ainda vai vir, você ganha perspectivas muito ricas. Então, conversem com amigas de idades diversas, porque fica a dica que eu acho que vai além do que a gente ganha no trabalho, mas eu acho que a gente ganha para a vida pessoal também. Eu acho fundamental esse intercâmbio, desculpa até te complementar, não à toa tem um podcast com a minha filha Pé no Sofá Pode, maravilhoso. que é justamente isso, geracional, né? A troca, o quão é saudável. Acredito cada vez mais no convívio de gerações para a gente conseguir ter essa troca e equilíbrio. E, gente, o estudo tá no site da Consumoteca, dá para baixar e ler mais, olhar todos os dados. E vai ser uma delícia continuar trocando com vocês. Obrigada. Obrigada. Oh.